Você já se viu com dúvidas a respeito da responsabilidade por substituição? Então está na hora de resolvê-las. Afinal de contas, nós estamos iniciando mais um Tributário na Lata. A responsabilidade por substituição nada mais é do que uma técnica cujo objetivo é facilitar a arrecadação tributária. E o Código Tributário Nacional dá margem a essa possibilidade. Confere comigo. No artigo 128 do CTN, ele informa que, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao faturador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, na responsabilidade por substituição, a lei autoriza que o fisco cobre o tributo diretamente do responsável, excluindo, neste caso, aquele quem praticou o faturador, ou seja, excluindo o contribuinte. Na responsabilidade por substituição, você pode perceber que existe uma subdivisão, chamada responsabilidade por substituição para trás e responsabilidade por substituição para frente. Na responsabilidade por substituição para trás, também conhecida como responsabilidade por substituição regressiva, o fisco, da mesma maneira, ele vai exigir o tributo do responsável, porque é muito mais fácil recolher do responsável do que exigir de cada um dos contribuintes. Imagine, então, esse exemplo que eu mostro aí para você. Imagine uma centena de produtores rurais vendendo a sua produção por uma indústria de laticínios. Não dá para comparar um número de indústrias de laticínios com um número de produtores rurais. Produtores rurais, nós temos um número infinitamente maior. Neste caso, o fisco prefere adiar o recolhimento do tributo, exigindo esse ICMS diretamente dessa indústria de laticínios. Isso também é conhecido como ICMS diferido ou diferimento do ICMS. Mas agora, o nosso objetivo é observar a responsabilidade por substituição para frente, em especial, também conhecida como responsabilidade por substituição progressiva. Aqui, reitero, o fisco tem autorização para cobrar o tributo diretamente do responsável, sem se preocupar com um contribuinte, com aquele que praticou o faturador. Para ilustrar melhor essa situação, observe mais esse exemplo. Uma montadora de veículos que vende a sua produção para as suas concessionárias e as concessionárias, por sua vez, que vão revender para o consumidor final. Neste caso, perceba que existe uma primeira incidência tributária quando dessa venda de veículos da montadora para a concessionária. Neste caso, o ICMS que aí recai será pago naturalmente pela montadora, pois ela figura nessa primeira etapa como contribuinte do imposto. Mas haverá um segundo ICMS que é tecnicamente praticado pela concessionária, mas que esse imposto será cobrado da montadora, de modo que no segundo ICMS a montadora figura na condição de responsável. E responsável por quê? Responsável por um fato gerador que vai acontecer no futuro, por um fato gerador que a gente conhece também como fato gerador presumido. O interessante é notar que na responsabilidade por substituição para frente, a Constituição Federal indica se esse fato gerador futuro não acontecer, então está assegurada a imediata e preferencial restituição do imposto. Perfeito. O que sempre gerou dúvida era, mas e se porventura a base de cálculo efetiva for num montante menor do que a base de cálculo presumida? Afinal de contas, a concessionária pode promover uma grande promoção e vender esses veículos num valor bem mais baixo. Muito embora o ICMS já tenha sido antecipado lá pela montadora, levando uma base de cálculo presumida mais alta. Bom, depois de muita discussão, o Supremo Tribunal Federal, no final do ano de 2016, após já ter reconhecido a repercussão geral a respeito desse tema, julgou o recurso extraordinário de número 593849, no qual ele determinou que a restituição é possível na responsabilidade por substituição para frente, não só quando não acontecer o fato gerador, mas também naquela hipótese em que a base de cálculo presumida
for maior do que a base de cálculo efetiva, o que é bastante interessante para você que está aí estudando na faculdade ou já preocupado com o exame da ordem, imagine então nos concursos públicos. Espero dessa maneira mais uma vez ter te ajudado demais. Inscreva-se, curta esses vídeos e não deixe de encaminhar sua sugestão, porque esse tema foi sugestão sua e, portanto, estarei aqui esperando para gravar novos vídeos com os temas por você assinalados. A gente se vê, até a próxima.